Boa noite. Boa noite. Perseguição fecha a Marginal Pinheiros e deixa um morto. Em Santa Catarina, protesto de pescadores bloqueia navio cruzeiro. Governo prepara cortes no orçamento. Volkswagen e Mercedes demitem metalúrgicos de fábricas no ABC. Só na Volks, 800 pessoas foram desligadas. E ações da Petrobras continuam a cair e chegam ao valor mais baixo desde 2003. Departamento de Estado americano anuncia a libertação de presos em Cuba. Aumento na tarifa do transporte público desagrada moradores de São Paulo. As passagens de ônibus, trens e metrô subiram para R$ 3,50. Este é o maior reajuste nos últimos 5 anos. Quem anda de táxi também vai pagar mais caro a corrida a partir de hoje. As tarifas usadas com base no tempo foram mantidas. O bilhete único mensal vale os mesmos R$ 140. O bilhete único semanal ainda está em R$ 38 e o bilhete único diário em R$ 10. Para saber se é vantajoso passar para o bilhete único mensal, é preciso saber quantas viagens se faz por mês. Quem usa ônibus todo dia da semana, ida e volta, pode economizar. Em média, são 20 dias úteis por mês, ou seja, 40 passagens. Multiplicado por R$ 3,50, o preço da nova tarifa, o gasto, portanto, é de R$ 140 mensais. Se fizer uma viagem a mais, por exemplo, numa saída de fim de semana, já vale a pena o bilhete único mensal. Não fiz a conta ainda, vou fazer. Com o reajuste da passagem, passa a ser vantagem quem faz mais do que 40 viagens por mês migrar para o bilhete mensal, do ponto de vista econômico, e com a vantagem adicional de que a pessoa pode usar final de semana para ir para festa, para namorar, para ir na igreja e tal. Andar de táxi também está mais caro. A bandeirada comum agora está em R$ 4,50 o quilômetro rodado. Com o reajuste, foi anunciado também que os estudantes terão tarifa zero a partir do início do ano letivo em fevereiro. Mas o número de viagens é limitado. Ao todo, 48 por mês. E não é qualquer aluno que terá acesso ao benefício. Precisa ser da rede pública, ensino fundamental ou médio. No caso de nível superior ou instituição particular, o estudante terá de provar que é de baixa renda. Os critérios exatos para poder ter tarifa zero serão anunciados até a semana que vem. Tudo isso vai ser objeto de uma regulamentação, uma portaria do secretário de Transporte, que vai sair até o dia 16, que é sexta-feira da próxima semana. O governo do estado promete também definir as regras, por meio de projeto de lei a ser enviado para a Assembleia Legislativa. De acordo com as gestões Alckmin e Haddad, o reajuste está abaixo dos 27% da inflação acumulada desde janeiro de 2011. Já a SP-Trans, a empresa que gerencia o sistema de ônibus paulistano, aponta que a correção simples levaria a tarifa a ficar entre R$ 3,65 e R$ 3,81. E a alta no custo de vida em São Paulo vem alterando hábitos dos paulistanos. Um balanço realizado pela FEComércio em 2014 mostra que houve alta de preços. Os principais vilões foram bebidas e alimentos. Desde 2001, essa é a rotina de Daniela. Às 5 da manhã, ela já está em pé na cozinha preparando a marmita do almoço. O custo é muito menor do que você comer na rua ou comer em algum restaurante por quilo, ou comer em fast food de shopping. E depois por qualidade da comida, né? Realmente você saber a procedência da comida, você mesmo levar alguma coisa que é do seu gosto. Hoje o cardápio é cenoura, milho, frango grelhado e macarrão de arroz. Antigamente, com R$50 você chegava do mercado cheia. Hoje você traz 2 sacolinhas, foi R$100, né? Você não compra as mesmas coisas, você precisa escolher as marcas, porque nem tudo dá para você continuar comprando da mesma marca que às vezes você tem o hábito de comprar.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo confirma: o custo de vida dos paulistas está mesmo mais caro, acumulando quase 5,30% em 2014. E esse aumento se deve principalmente pelos preços de bebidas e alimentos. Somados, o custo dos dois segmentos foi responsável por quase 1% do total do aumento. Yumi que o diga. Em 2005, ela se mudou para o Japão, onde ficou por 5 anos. Quando eu voltei, eu senti um baque mesmo, porque assim, teve uma inflação muito grande com relação aos produtos e o salário não estava acompanhando esse crescimento. O salário continuava a crescer alguns reais e os produtos valorizavam muito. Então foi muito difícil, a gente teve que se adaptar muito em relação aos supermercados, casas, né? E todo mundo fechar um pouquinho a boca para poder controlar um pouquinho mais a economia de casa, né? Na casa de Yumi moram 6 pessoas e apesar da substituição de marcas tradicionais por conta dos valores, ela conta que os produtos de limpeza e higiene não puderam ser trocados. Por exemplo, sabão em pó, porque a gente tem alergia a algumas marcas, então a gente tem que ficar com aquela lá independente do preço. O fato é que, no caixa, tudo o que você comprava há alguns anos com cerca de R$30 não dá para levar para casa hoje em dia. Eu vim para comprar um pão, gastei R$30. Eu comprei mais coisas, mas verduras, isso não é muito a mais. Mas há mais tempo, com esses mesmos R$30, você conseguiria comprar um pouco mais de coisa? Sim, com certeza. O dólar tem a primeira queda do ano e fechou em baixa, cotado a R$ 2,70. Segundo analistas, apesar da queda no preço do petróleo no mercado internacional, os investidores reagiram bem à posse do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o que deixou a cotação da moeda mais estável. Depois de dias de baixa, a Bovespa fechou em alta de 1,02%, amparada nos ganhos das ações da Vale e do setor siderúrgico. O ano começou com o fim da redução da alíquota do IPI. Por enquanto, muitas lojas vão manter os preços dos carros do estoque para impulsionar as vendas. E quando o aumento do imposto for repassado para as revendedoras, os preços devem subir. Com entrada de 50%, taxa zero no financiamento. A promoção do mês passado continua em janeiro para compensar a volta do IPI. Para o carro popular 1.0, a alíquota, que era de 3%, voltou para 7%. Para os carros com motor flex, a alíquota sobe de 9% para 11%. Os movidos só a gasolina pagavam 10% de IPI e agora voltam a pagar 13%. Para os carros com motor maior que 2.0, como não houve desconto, a alíquota permanece em 18% para os flex e 25% no caso dos movidos a gasolina. O desconto no imposto durou mais de 2 anos e meio. E mesmo com a volta do valor integral desde o dia 1º, o preço do carro zero ainda não subiu nas concessionárias. Esta reforçou o estoque em dezembro para aproveitar o IPI reduzido, que continua valendo para os clientes. Depois aumenta quanto em média? Em média 3%, depende da motorização e combustível. Mas alguns carros aumentaram mais, né? Carro popular 1.0, o aumento é um pouco maior, para 4%. Qual a sua expectativa, depois que acabar o estoque, quando o IPI voltar ao que era? Aí depende muito da montadora. Se ela continuar fazendo essas promoções com taxas, provavelmente creio que não vai atrapalhar muito em vendas. Daniel procura um modelo flex com motor turbo. Fez a conta e descobriu que pode economizar R$ 1.500 se apressar a compra. Tendo em vista que eles têm ainda no estoque, podem passar pelo preço antigo, né, digamos assim, sem o IPI aumentado, acho que é uma boa oportunidade. O governo federal deve anunciar nas próximas horas um corte de despesas no orçamento. A medida seria mais uma etapa do ajuste fiscal prometido pela equipe econômica. A previsão de corte é de 68 bilhões de reais. A expectativa do mercado é que os cortes sejam feitos em passagens aéreas, diárias e também emendas parlamentares. Com a medida, o governo Dilma espera recuperar a credibilidade de sua política fiscal junto aos empresários e investidores. No ABC Paulista, trabalhadores da Volkswagen entraram em greve hoje de manhã. A paralisação é uma resposta à demissão de funcionários da fábrica Anchieta, que fica em São Bernardo do Campo. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, disse que vai atuar como intermediador entre patrão e empregado para encontrar a saída após as demissões.
Cerca de 7 mil trabalhadores cruzaram os braços. Eles protestam contra a demissão de 800 funcionários. A empresa afirma que a demissão em massa acontece em razão do cenário do setor automotivo, que enfrenta queda nas vendas. No entanto, o sindicato da categoria alega que as demissões, que foram anunciadas por meio de cartas, foram feitas de forma unilateral e sem negociação. Os trabalhadores decidiram ainda, em assembleia realizada hoje, que a greve se estenderá por tempo indeterminado. E o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista afirmou que, além da Volks, 244 trabalhadores foram desligados da Mercedes-Benz, também em São Bernardo do Campo. As demissões, segundo o sindicato, ocorrem após o fim do período de suspensão de contratos, o chamado layoff. A Mercedes-Benz confirma que houve demissões, mas nega o número informado pelo sindicato. O Sindicato de Pescadores de Itajaí, em Santa Catarina, anunciou hoje à tarde o fim do bloqueio marítimo na cidade. Segundo os sindicalistas, os trabalhadores decidiram acabar com a greve após receberem uma carta do governo federal que se comprometeu a incluir o setor pesqueiro regional no debate da portaria, que restringe a captura de diversas espécies ameaçadas de extinção. Uma reunião foi marcada para a próxima quinta-feira em Brasília. O bloqueio do rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina, começou na manhã desta segunda-feira e durou mais de 30 horas. O protesto começou com 30 barcos, mas chegou a reunir mais de 250, de acordo com o sindicato. Um navio de cruzeiro com mais de 2.000 pessoas, incluindo turistas e tripulação, ficou atracado por mais de 24 horas por causa do protesto. Uma perseguição policial terminou com uma morte após um grave acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim, sentido Interlagos. O caso foi por volta das 6h30 da tarde. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava sendo perseguido pela PM quando entrou na via pela contramão e atingiu um motociclista que seguia no sentido normal. Segundo policiais que fazem o patrulhamento na região, a moto que o suspeito dirigia era roubada. A polícia não informou se a pessoa morta na batida era o que estava sendo perseguido. Ao menos 2 pessoas ficaram feridas no acidente, uma delas em estado grave, segundo a polícia. O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a pousar na marginal para socorrer as vítimas. No Rio de Janeiro, passageiros dos 2 trens envolvidos no acidente de ontem foram à delegacia da cidade prestar depoimento. Segundo a polícia, mais de 100 pessoas já foram ouvidas. O maquinista do trem alegou problemas emocionais e não compareceu à delegacia. Os responsáveis pelo acidente responderão por lesão corporal culposa por acidente ferroviário. O acidente aconteceu na noite de ontem. Um trem bateu na traseira de outro que estava parado, realizando embarque e desembarque de passageiros na estação Presidente Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Com a confusão, alguns passageiros chegaram a relatar roubos de pertences logo após o acidente. O secretário estadual de Transportes, Carlos Roberto Osório, prometeu uma pesada multa à Supervia, concessionária que administra o transporte ferroviário. Técnicos da Agência Reguladora do Transporte Público no Rio vão investigar as causas do acidente. Em Brasília, o novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, tomou posse hoje. Em discurso, ele defendeu intensificar a reforma agrária no país. Patrus Ananias assumiu o comando da pasta no lugar de Miguel Rosseto, que foi deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência. Foi responsável pela implementação do programa Bolsa Família no governo do ex-presidente Lula. Em seu discurso, ele disse que o direito à propriedade não pode ser inquestionável e prometeu compromisso com o avanço da reforma agrária. Ignorar ou negar a permanência da desigualdade e da injustiça é uma forma de perpetuá-los. Por isso, não basta derrubar as cercas do latifúndio. É preciso derrubar também as cercas que nos limitam a uma visão individualista e excludente do processo social.
O discurso do novo ministro de Desenvolvimento Agrário diverge completamente da fala da nova ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que chegou a afirmar, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que latifúndios não existem mais no Brasil. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Se você, que como todo brasileiro, torce muito pela Petrobras, fique sabendo que 2014 não foi o fim do inferno astral da empresa e nosso. O ano começou, nesta segunda-feira, com uma queda de 8,2% no valor das ações ordinárias da empresa. E hoje, essa queda, por incrível que pareça, continuou com mais 2,5%. A ação chegou a pouco mais de R$ 8,00. E aí é o seguinte, a Petrobras, que já foi ultrapassada pela Ambev, pelo Banco Itaú, pelo Bradesco, agora foi ultrapassada pelo Uber. Você sabe o que é o Uber? O Uber é um aplicativo de táxi que vale 41,2 bilhões de dólares. A Petrobras já vale menos de 40. Mas não pense que essa é a única notícia ruim, pelo menos para o governo e para o patrono do governo, o Lula. Porque no fim de semana, o jornal Valor Econômico publicou que na delação premiada do Paulinho do Lula, consta que ele mandou dar R$ 1 milhão da Petrobras por baixo do pano a cada uma das 12 escolas de samba que desfilaram em 2008 no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Quer dizer, o negócio não é o samba, não é o negócio é que foi por baixo do pano. Crime contábil, aquilo que ele dizia, caixa 2 pode, né? Pois é, o Lula voltou a ser lembrado de forma indireta quando o Jornal Estado de São Paulo publicou que a Friboi, que como todo mundo sabe tem relações especiais com ele, teve ali um pacto com o Paulo Roberto Costa, o famoso Paulinho do Lula. Ainda é uma coisa muito verde, não tem a ver com delação premiada. Foi uma descoberta que promotores e agentes federais fizeram no computador do Paulo Roberto. De qualquer maneira, se isso se comprovar, pode abrir um caminho aí complicado que pode chegar lá no patrono, no padrinho, no protetor da presidente Dilma Rousseff. Vamos esperar para ver, né? Você, por enquanto, espere aqui a minha volta, quinta-feira, para tratarmos de assuntos como este, direto a eles, direto ao assunto. Em pé. Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciaram regras para estimular o parto normal e reduzir as cesarianas, quando possível, entre as mulheres com planos de saúde do país. O prazo para as operadoras se adaptarem à resolução é de 180 dias. Entre as novas regras está a obrigatoriedade dos planos de saúde de informarem as pacientes em até 15 dias a quantidade de cesarianas realizadas por médico, operadora e hospital quando solicitados. Segundo o governo, o objetivo é tornar a escolha da mulher quanto ao parto mais segura e esclarecida. A multa para as operadoras que não prestarem as informações solicitadas pela gestante será de R$ 25 mil. Também foi criada uma caderneta parecida com a do SUS, com o registro de todo o pré-natal. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a mulher deve esperar entrar em trabalho de parto para o médico analisar a situação e decidir se, tecnicamente, há indicação de cesariana. Quioro destacou que as iniciativas devem ajudar o Brasil a se adequar aos índices estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Porque é inadmissível aceitar como normal a taxa de cesárea que nós encontramos, em particular nos planos de saúde. Nós vivemos uma epidemia de cesárea. Ela não é normal, não pode ser aceita como alguma coisa que possa ser absorvida pela nossa sociedade e nós vamos ter que tratar disso de uma maneira muito objetiva. Ainda segundo o governo, os médicos de hospitais só receberão pelos partos se preencherem um relatório completo dos procedimentos desde que a mulher entrou em trabalho de parto. É o chamado partograma, mais um mecanismo para tentar diminuir as cesarianas que não tenham justificativas. As medidas começam a valer em 6 meses. Nós não podemos deixar de reconhecer que a cesariana é um procedimento cirúrgico, que o
muita e bem indicada, salva vidas. Não se trata de demonizar a utilização das cesarianas, mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê por meio de planos de saúde o façam por meio de cesarianas. Isso é uma distorção grave. E a Prefeitura da capital começou hoje a desmontagem da decoração natalina. A árvore do Ibirapuera será desmontada nesta madrugada. A árvore de Natal do Ibirapuera foi uma das principais atrações do projeto Natal Iluminado da Prefeitura de São Paulo. A desmontagem da enorme estrutura começa nesta madrugada, mas não deve haver impactos no trânsito aqui da região, porque não estão previstos bloqueios nas avenidas e ruas principais que dão acesso aqui à região do Ibirapuera. Bem, este ano a Prefeitura assumiu a montagem da árvore porque cancelou o patrocínio que tinha com um banco privado que antes fazia este trabalho. De acordo com o levantamento da SP Tours, órgão vinculado à Prefeitura, 11% dos turistas que visitaram as atrações do projeto neste ano foram turistas que vieram de fora de São Paulo. Estes turistas, segundo esta pesquisa, ficaram em média 5,4 noites na capital paulista e gastaram cada um o equivalente a R$ 348 na semana do Natal. A seguir, mergulhadores ajudam a buscar destroços do avião que caiu na Indonésia. Governo americano diz que Cuba libertou parte de presos políticos. Washington não informou o número de libertados. O Departamento de Estado americano anunciou que Cuba libertou parte das 53 pessoas que os Estados Unidos classificam como prisioneiros políticos. A porta-voz do Departamento de Estado não informou ao certo quantas pessoas foram libertadas. No entanto, segundo ela, todas fazem parte de uma lista apresentada por Washington a Havana. O governo americano acrescentou ainda que Washington espera que os demais prisioneiros sejam postos em liberdade em breve. A libertação é um processo do conjunto de medidas anunciadas pelos presidentes Barack Obama e Raul Castro em 17 de dezembro para restabelecer as relações diplomáticas que estavam suspensas havia décadas. E ainda nos Estados Unidos, em meio a protestos de policiais contra o prefeito de Nova York, 2 agentes são baleados em troca de tiros. Eles atendiam a uma ocorrência de roubo. O caso aconteceu no bairro do Bronx. Os policiais feridos estão em condição estável. Câmeras de segurança registraram o rosto de um dos suspeitos em local não divulgado e o momento em que ele reage com disparos. A polícia também divulgou a arma que teria sido usada por um dos assaltantes. A corporação de Nova York vem desafiando o prefeito Bill de Blasio e reduzindo a atividade nas ruas. Na última semana, o número de prisões caiu 56%. Os sindicatos negam a ação coordenada, mas acusam o prefeito de expor os agentes e jogá-los contra a população em meio aos protestos populares pelo não indiciamento de policiais brancos que mataram negros desarmados. Alguns oficiais da polícia deram as costas ao prefeito durante o funeral de um dos 2 agentes mortos recentemente no Brooklyn, enquanto faziam uma patrulha. E na Indonésia, mergulhadores ajudam a buscar os destroços do avião que caiu. 39 corpos foram recuperados até agora. Famílias começaram a receber os corpos das 13 vítimas já identificadas com apoio de legistas estrangeiros. Mergulhadores ajudam a procurar destroços e a caixa preta no fundo do mar de Java. 9 dias após o acidente, ainda não há qualquer sinal dos gravadores de bordo. O Airbus da Air Asian caiu nas águas perto da ilha de Bornéu, em 28 de dezembro, 40 minutos após decolar, para um voo de 2 horas entre Surabaya, segunda maior cidade da Indonésia, e Singapura. Não houve sobreviventes entre as 162 pessoas a bordo. O Ministério dos Transportes anunciou a suspensão de um número não divulgado de controladores aéreos relacionados ao acidente. As autoridades afirmam que a companhia de baixo custo não tinha permissão para fazer o voo na data do acidente. Aqui no Brasil, os dias estão típicos de verão. E segundo os meteorologistas, essa combinação de sol, calor e pancadas de chuva vai continuar. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão.
É bom vestir roupas leves e manter o guarda-chuva à mão para enfrentar o calorão e as chuvas. Em todo o estado de São Paulo, as temperaturas entram em elevação nesta quarta-feira e com a alta umidade do ar, não dá para descartar pancadas fortes de chuva a partir da tarde. A máxima amanhã vai aos 31 graus em Marília, 35 em Votuporanga, na região de Araraquara vai fazer 34 graus e nas cidades da faixa litorânea vai fazer 35 graus. Para a região metropolitana, a previsão também é de muito calor nos próximos dias, mas com aquelas pancadas de chuva típicas de verão entre a tarde e a noite. Amanhã aqui na capital, as temperaturas à tarde vão ficar na casa dos 32 graus. Na quinta-feira, mais calor ainda, 33. E na sexta, a máxima prevista de 32, ainda com previsão de sol e chuvas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rolivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Comece o dia bem informado com os boletins informativos do Revista da Cidade. Nesta quarta, 11 da manhã. Assista agora, Todo Seu.